pessoal, meu nome é Lucas Martinez. Com a ajuda de Jefferson Holanda e Ana na edição, trago para vocês animação HTML usando Canvas e JavaScript. Bem-vindo ao tutorial. Bem, quais são as possibilidades de animação no Canvas? Vamos lá. É possível você mover a imagem, escalonar a imagem, rotacionar a imagem, filmar um quadro que mostra dentro de uma textura, mudar o quadro de uma posição para outra. Mas existem outras coisas também legais. Você pode fazer um fundo animado, você pode fazer movimento, rotação, escalonamento de imagem, mudança de cores, deslocamento, como já disse, interno entre imagens, interação entre objetos, melhor aplicação da animação, pelo menos a nossa abordagem, é a Motion Capture, que é um estilo de animação que tem mais a ver com isso, no qual você aparece muitas imagens na tela, aí ela escalona, aí muda de cor, aí vem outra imagem na frente, aí ela fica gigante, aí vem uma imagem por cima, e assim vai, são as melhores possibilidades, melhor dizendo. Para nosso tutorial ficar curtinho, nós vamos ter por enquanto a movimento e ao deslocamento interno entre imagens. Mas com isso já dá para você fazer, por exemplo, um fundo animado. Bem, definição. Vamos definir a animação. Animação significa, segundo o SIGGRAPHIC.org, to give life to. Uma definição geral dela é: a animação é a passagem de várias imagens que, por consequência, geram uma ilusão de movimento. Existem duas formas de animação: a Computer Assisted Animation e a Computer Generated Animation, que significa animação gerada por computador e animação auxiliada por computador. A animação gerada por computador é aquela no qual tem um script, e passo a passo será executado o seu código e, de acordo com o que você programou lá, ele vai animar. Por exemplo, você tem um círculo, o círculo você programou que ele vai para a direita, depois ele vai fazer uma rotação, depois ele vai aumentar o tamanho, depois vai mudar de cor. É isso aí que vai acontecer. A animação auxiliada por computador se refere a uma ferramenta, por exemplo, o Adobe Flash ou o Animate, que vão te ajudar a animar. Bem, pessoal, como funciona? Vamos lá. A ideia é que você irá usar essa função aqui chamada Context Draw Image para desenhar a imagem. Ela recebe como parâmetro a variável imagem, posição X, posição Y, tamanho L e tamanho A. Aí ela vai receber posição X, posição Y, tamanho L e tamanho A. Mas Lucas, tá doido? Como assim? Vai ser a mesma variável? Para que eu tô pondo isso? Calma. A ideia é que existe duas posições X, Y, largura e altura. Eu até deixei em cinza para facilitar. Mas vamos ilustrar uma situação. Vamos supor que tem esse mapa gigante. Ele é uma imagem. Você carregou a imagem lá. Mas eu não quero imprimir esse mapa inteiro. Eu quero imprimir um pedacinho desse mapa. E mais, eu quero imprimir um pedacinho e ainda quero me mover dentro dele. Então é um pedacinho que se move. Neste caso, são dois retângulos. O da imagem inteira, que é o tamanho total da imagem e sua posição, e a do retângulo dentro da imagem, que é o tamanho da imagem, largura e altura dentro da posição. Aí vocês vão conseguir entender melhor isso, porque do começo é difícil. Aqui tem uma situação que ilustra melhor. Temos dois retângulos, assim como a situação anterior. A ideia é que, conforme vocês veem na animaçãozinha, ele vai passar de um para o outro, porque eu estou controlando a posição X dele, a posição X do meu retângulo. Eu poderia controlar a posição Y e colocar ele aqui para baixo, mas nesse caso vai a posição X mesmo. A ideia é que o tamanho da largura é a largura desse retângulozinho, e o tamanho e a altura é a altura desse retângulozinho. A posição X e posição Y é a posição que vai aqui no comecinho da própria imagem. E o tamanho, largura e altura é o tamanho dela, só que não esse tamanho gigante, mas o tamanho que vai no canvas. Depois, quando eu mostrar o código, vocês entenderão melhor. Tempo. Na animação, o tempo ele é muito importante, pois ele define a velocidade de execução da função. Pelo menos ele define a taxa de atualização da função. No JavaScript, é possível determinar a distância entre cada atualização. Bem, como é que eu posso explicar isso legal?
O tempo de animação, ele costuma ser dividido em frames por segundo. Porém, quando você vai programar em Java, você tem que escrevê-lo em milissegundos. Então você tem que usar uma fórmula que vai dividir 1000 milissegundos, que é 1 segundo, obviamente, pela quantidade de frames que você quer que sua animação tenha. Quanto mais frames, mais fluida, porém mais pesada para o computador calcular. O resultado da divisão vai ser a quantidade de milissegundos de distância entre o frame 1 e o frame 2 da sua animação. Aqui eu já deixei os valores básicos que representam a taxa de atualização da maioria das animações. 12 frames para 83 milissegundos, 24 frames para 41 milissegundos e 30 frames para 33 milissegundos. Ou seja, em 12 frames você terá uma distância entre cada update de 83. Para 24 você vai ter uma distância de 41 entre cada update. E para 30 frames por segundo você terá uma distância de 33 milissegundos entre cada update. Pessoal, hora do código. Bom, o resultado esperado é esse. Quando você aperta D, ele vai para a direita. Quando você aperta A, ele vai para a esquerda. E ele troca a direção. Vou explicar como isso funciona. O primeiro passo é você criar o documento HTML com as tags head, aberta e fechada, e body. Bem, vocês irão criar um script dentro da tag head e um script dentro da tag body. E também vão criar o canvas. O canvas ele tem um ID interativo, uma largura de 320 e uma altura de 320. O canvas vai ser o seu palco, onde tudo vai acontecer. Então o tamanho dele vai determinar o que você vai conseguir enxergar dele. Dentro do script aqui da tag head, vocês irão criar estas variáveis. Variável ctx, linha atual, coluna atual, imagem, a quantidade de colunas que tem seu sprite sheet, a quantidade de linhas que tem seu sprite sheet, a velocidade de deslocamento e a posição x. Como é que funcionam essas variáveis que foram criadas agora há pouco? A ideia é que linha atual é a posição y inicial que a imagem vai capturar dentro do sprite sheet, e a coluna atual é a posição x. Vocês criarão a função start. Nela vocês irão alimentar o parâmetro imagem usando o newImage, que criará um objeto do tipo imagem. Com esse objeto vocês vão ter o acesso ao parâmetro src, que é source. Assim vocês passam o endereço da posição no HD da sua imagem e vocês conseguem ter a imagem carregada. Então vocês vão usar esse ctx, que é o contexto, e vão alimentá-lo usando document.getElementById e vão chamar aqui interativo. O interativo é o ID do seu canvas, então ele vai acessar o seu canvas. E aí, já acessando o canvas, você aproveita e executa o método getContext. O getContext, passando por parâmetro 2D, faz com que você tenha acesso às funções e métodos de desenho passados para o contexto. Agora, criaremos a função entrada. Ela recebe como parâmetro tecla e ela é usada aqui nesse método, ó. Window.addEventListener, countdown, que você passou a entrada. Como é que ele funciona? A tecla tem um parâmetro chamado keycode. Se esse keycode for igual a 65, execute esse primeiro if. Se não, execute esse segundo if, que é o 68. A ideia dele é que cada keycode representa um botão. Assim, você sabendo o keycode, você pode acessar o botão do teclado ou verificar se ele for apertado. Neste caso, quando esse 65 for apertado, eu vou solicitar para ele trocar a imagem.
Assim ele vai para o próximo frame dentro do Sprite Sheet, que nada mais é do que ir daqui para cá ou daqui para cá, da esquerda para a direita. Bem, vamos lá. Outra coisa importante é que no caso do C65, que é o A, que é indo para a esquerda, você vai trocar o linha atual para a posição de baixo. Assim, quando ele for renderizar, o Scott Pilgrim vai estar andando para a esquerda. Porém, quando você apertar D, ele vai voltar para a direita. Você vai posicionar a linha atual no 0, que vai ser o topo, e o Scott Pilgrim vai andar para a direita. Como funciona o método de trocar imagem que vocês irão criar? A ideia é que vocês tenham um número de colunas que irá ser modificado. Você tem um limite máximo de colunas, como foi descrito no começo do tutorial, é essa variável coluna. A ideia é que é de 0 a 7, mas eu coloquei 8 lá. Como assim de 0 a 7? A ideia é que é de 0 a 7 porque eu posso começar do comecinho, que é esse aqui, ó. Essa posição onde eu estou colocando o mouse, que é 0. Eu posso ir até aqui, ó. Assim, quando eu mandar ele filmar, ele vai somar o tamanho do quadro da Sprite Sheet e vai alcançar até o finalzinho, que é essa última sprite do bonequinho. Então, enquanto ele não chega no final, vai aumentar a coluna atual, que representa a posição atual da Sprite Sheet. Do contrário, quando ele chegar aqui no final, volte a 0. Agora, na função desenhar que vocês irão criar, terá ctx.fillStyle, que nada mais faz do que pintar de preto o canvas. Aí vocês têm o ctx.fillRect, que vai escolher o tamanho do quadro a ser pintado. Aí vocês vão ter o desenhar sprite. Essa função desenhar é o game loop. Ela vai ficar executando toda hora. Então toda hora ela vai limpar o quadro com a cor preta e vai desenhar sprite. Por fim, vocês criarão a function desenhar sprite. Nela, vocês executarão o método de contexto drawImage. Passarão para ela a imagem que vocês querem passar, a coluna atual vezes imagem width dividido por coluna, que vai dar mais ou menos 128. Mas vocês têm que pôr desse jeito aqui. Eu não sei por que se botar só 128 não funciona. Bom, vamos lá. A ideia é que com isso, com o valor coluna atual que vai de 1 a 7 vezes 128, você consegue fazer com que ele pule de quadro a quadro cada posição. Assim, em vez de ele ir lentamente, posição X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não, vai 128, 256, e assim bonitinho, teleportando de quadro em quadro. O mesmo vai servir para a linha atual, que já foi explicada neste método aqui de entrada. Então, vocês passam também o imagem width dividido por coluna, que vai dar cerca de 128, e o imagem height dividido por linha, se eu não estiver errado na conta, vai dar 256. Vocês vão também passar a posição X, que é a posição que ela vai se encontrar dentro do canvas, 0, que é a posição Y, por enquanto não vou modificar ele, por isso não pus variável, 128 e 128, que é largura e altura do canvas. É a altura que ele vai se apresentar dentro do canvas, melhor dizendo. Bem, pessoal, hoje é só. Fazendo isso certinho, vocês vão ter esse resultado aqui. Eu espero que vocês estudem bastante para fazer mais. Aí vocês podem fazer com que tenha a versão parada, que nada mais é do que mudar a coluna. E aí vai da criatividade de vocês, né? Obrigado por assistir até o final e valeu!